Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a metáfora de Apocalipse 6. Fiquei bem impactada com a explicação dessa metáfora. É, Vocês já ouviram ou leram a passagem bíblica de Apocalipse 6 que fala dos quatro cavaleiros? Se não leram, eu indico você a ler primeiro essa passagem e depois voltar aqui para a gente conversar sobre as metáforas que existem, é, que são sobre a jornada mesmo da consciência, a jornada do processo evolutivo. Então, é um projeto de Deus, é uma jornada da consciência no projeto de Deus. Então, eu vou contar a história para você, metaforicamente falando, tá? Primeiro você vai ler a história bíblica normalmente, e depois você vem aqui para você escutar a parte metafórica. Vamos lá? Um dia, a consciência divina abriu os portais do entendimento e revelou os processos da transformação humana. Assim que o primeiro selo foi aberto, surgiu a verdade suprema, o Espírito Santo, montado na certeza e vestido de pureza. Ela avançava pelo mundo interior de cada pessoa, guiando-a para a vitória sobre as ilusões da matéria. Com uma coroa na cabeça e um arco nas mãos, seu propósito era claro: despertar aqueles que estavam prontos para enxergar além do véu da ilusão. Mas aí eu fiquei pensando, comecei a pesquisar mais sobre essa coroa, porque ela é dada no início da jornada. Então, me veio aqui a resposta. A coroa não representa a conclusão da jornada, mas a autorização divina para iniciar um caminho espiritual. É como um selo que diz: você foi chamado para essa transformação, recebeu autoridade para avançar. E sobre o arco, é uma ferramenta de expansão. O cavaleiro carrega um arco, que pode simbolizar o poder da palavra, do conhecimento e da intenção. No início, a pessoa recebe ferramentas para expandir sua consciência e começar a espalhar essa nova visão, mas ainda precisa aprender a usá-las com sabedoria. Então, significa que a coroa, ela não é uma conclusão, ela é o início. Ela simboliza o escolhido, mas sendo um presente, né? A coroa sendo um presente e sendo um teste ao mesmo tempo, porque quem recebe o chamado precisa decidir se vai honrar essa oportunidade ou se vai se perder no caminho. Quem teria nos dado essa coroa? Talvez o Espírito Santo, que por ela simbolizar um chamado para o despertar, ele me concedeu essa autoridade. Ele é a voz interna que nos impulsiona a buscar a verdade e a transformação. Deus também, ele pode ter nos coroado, porque ele viu em nós um coração disposto e pronto para entrar nessa jornada. Então ele já nos conhece como alguém capacitado, mesmo que o processo ainda não tenha se completado. Vocês já ouviram falar do eu superior? Ou da consciência desperta? Sim, nós mesmos. Talvez essa coroa seja um reflexo do nosso próprio reconhecimento de que nós fomos chamados para algo maior. Nosso eu desperto já sabe que estamos nessa jornada e que temos autoridade para vivê-la. O ciclo natural do propósito, assim como reis terrenos são escolhidos por linhagem ou por um chamado divino, espiritualmente aqueles que são destinados à transformação recebem um selo de confirmação. Isso significa que o processo já começou, antes mesmo de perceber completamente. O que esse primeiro selo pode simbolizar? Pode significar, talvez, que a gente já carregue essa coroa e que, se você já percebeu que tem autoridade para crescer espiritualmente ou o processo já está em andamento e os desafios fazem parte da jornada, e você tem o poder de expandir sua consciência e ajudar outros no caminho, então a pergunta agora não é mais quem me deu essa coroa, mas sim como vou usá-la. Eu achei essa explicação assim sensacional. Efetuei algumas pesquisas na internet e, metaforicamente falando, o primeiro cavaleiro é a verdade suprema. Então, se fomos chamados, quem foi chamado para a verdade suprema, pode ter certeza que iniciou aí o primeiro cavaleiro, cavaleiro branco. E aí vamos partir para o segundo, vamos continuar com a nossa história. Mas assim que esse despertar começou, um novo processo foi ativado. O selo do conflito interior foi rompido. O ego, inflamado e dominado pelas paixões e medos, surgiu com uma força opositora. Ele estava montado na impulsividade e carregava uma espada, trazendo guerra à mente e ao coração. Aquele que buscava a verdade agora se via em uma batalha interna, onde velhas crenças e emoções descontroladas tentavam resistir à nova luz que havia entrado. Então, quando a gente começa aí nessa jornada de autoconhecimento, que a gente passa pelo cavalo branco, a gente recebe essa coroa, a gente vai enfrentar uma guerra, um conflito, que é o cavalo vermelho. Ele são nossas emoções descontroladas, o ego inflamado. E por que ele vem com uma espada? Porque a espada é um instrumento de separação, ela corta.
divide e expõe o que está oculto. Então, o significado da espada é o corte das ilusões. Quando a verdade chega, ela revela tudo o que antes estava escondido. A espada representa essa separação entre o que é real e o que é ilusório. E aí vem a luta contra o ego. O despertar da consciência gera resistência. O ego, acostumado a governar com medo e controle, se levanta para lutar. A espada representa essa guerra interior. E aí, o Cavaleiro Vermelho, ele não vem para destruir, mas para provocar a crise necessária para que a transformação aconteça. Ele força a pessoa a enfrentar suas sombras, a abandonar velhos padrões e a escolher conscientemente entre viver na verdade e permanecer na ilusão. A espada é o desafio, mas também é a libertação. Então, continuando nossa jornada, nossa história, a jornada continuava, a jornada continua. E então vem o terceiro selo, abrindo espaço para o desafio do equilíbrio. O subconsciente, moldado por memórias de escassez e programações limitantes, apareceu como um juiz implacável, segurando uma balança. Tudo o que a pessoa acreditava sobre provisão, abundância e merecimento estava sendo pesado e testado. A antiga mentalidade de sobrevivência precisava ser transformada em confiança plena na provisão divina. Esse aí é o cavalo preto. Então, quem seria o cavalo preto? O subconsciente que é programado pela escassez. Ele simboliza a necessidade do equilíbrio e da reprogramação mental. E esse cavaleiro traz uma balança indicando a importância do discernimento. Muitas vezes a mente programada para uma limitação e a falta pode gerar sofrimento. Aqui o indivíduo aprende a reestruturar as suas crenças e entender que Deus provê. E por fim, veio o último selo, e com ele a morte do velho eu. Esse momento era o mais temido, pois significava a dissolução completa da identidade, baseada no medo e na separação. A transformação final acontecia. A antiga forma de viver e pensar deixaria de existir, para que uma nova consciência emergisse. Aquele que passava por este estágio não era mais o mesmo. Agora, vivia em plena comunhão com Deus, guiado pela fé e pela certeza de sua verdadeira identidade. Então, esse é o cavalo amarelo. Ele simboliza a morte e a transformação. A morte do velho eu, a purificação final, representa o fim de uma identidade baseada no ego e no medo. É um momento de transformação profunda, onde se abandona a velha forma de pensar para renascer em uma nova consciência. O cavalo amarelo pode ser visto como um momento em que a pessoa realmente se rende ao plano divino e permite que Deus a guie completamente. Assim, o processo espiritual se cumpria. O chamado para a verdade, que é o cavaleiro branco, a luta contra o ego, que é o cavaleiro vermelho, a reprogramação do subconsciente, que é o cavalo preto, é, cavaleiro, né? Na verdade é o cavalo. Eu falei cavaleiro, mas é o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, e a completa entrega à transformação divina, que é o cavalo amarelo. Então vocês podem ver que é, toda essa jornada da consciência no projeto de Deus está assim detalhado no Apocalipse. E não só no Apocalipse, na Bíblia inteira. Desde Gênesis ao Apocalipse, estamos falando de nós, da nossa evolução, da nossa busca, do nosso entendimento, da separação, da unificação, da morte do ego, da transformação. Então, hoje, eu estou gravando esse áudio para que outras pessoas possam entender e, e entender não só a história, mas entender em qual estágio se encontra. E que estamos todos, os escolhidos, indo rumo à transformação e ao entendimento de que é Deus quem é realmente o provedor, quem provê tudo, que temos que deixar guiar, Ele nos guiar, sim, completamente, deixar que Ele entre na nossa vida, permitir que Deus nos guie e realmente nos render. Que acredito que aí é o tal do soltar, deixar que Deus haja e confiar no processo.